Sempre achei que sabia como é que as grandes empresas fazem dinheiro. A Amazon entrega encomendas, os bancos emprestam dinheiro, as petrolíferas vendem gasolina. Simples, certo? Na verdade, não. Vi há pouco tempo uma lista da Forbes das maiores empresas do mundo e fomos investigar o top 5. Lemos os relatórios e contas, coisa que quase ninguém faz, e descobrimos que muita gente anda enganada. Por exemplo, 37% das receitas do Warren Buffett, que toda a gente conhece pelos investimentos, vem de postos de combustível. E a Amazon, 17% do dinheiro vem de um negócio que sustenta a Netflix e a NASA e que a maioria nem sabe que existe. Inclusive é pessoas que investem nestas empresas. Para que esse deixe de ser o caso, hoje vamos pegar nas 5 maiores empresas cotadas segundo a Forbes e descobrir de onde vem realmente o dinheiro. Um dos principais objetivos e em simultâneo desafios da maior parte das empresas é criar uma fonte de receita grande e estável o suficiente para fazer face às despesas, permitir o reinvestimento de dinheiro no negócio e, idealmente, a distribuição de uma parte dos lucros aos seus acionistas. Este é o primeiro passo, dito de forma muito simples. Depois segue-se a expansão que, para ser exponencial ou o mais perto disso possível, costuma exigir uma diversificação das fontes de receita que se materializa na criação e operacionalização de vários subnegócios que correm em paralelo, às vezes complementares, outras nem por isso. O que é mais fascinante é que, em muitos casos, o público em geral desconhece por completo o leque de unidades de negócio, até mesmo das marcas mais populares. Mesmo quando conhece, muitas vezes não tem noção da dimensão e contribuição de cada uma delas para o bolo total. Para a maioria das pessoas, conhecer estas unidades e saber quanto é que cada uma contribui para a receita total pode não ser mais do que uma curiosidade. Mas para quem investe, deve ser um dos primeiros dados a adquirir, não só porque consiste literalmente no negócio em questão, como também permite compreender melhor as prioridades, os desafios e as decisões tomadas pelas equipas de gestão. E tudo isto influencia o desempenho de uma corporação. Analisemos então estas unidades escondidas das 5 maiores empresas do mundo, que são por norma das mais faladas e de uma forma ou de outra têm um grande peso no mercado. Para o fazermos, vamos considerar o ranking da Global 2000 de 2025, feito pela Forbes, que lista as 2.000 maiores empresas cotadas do mundo, tendo em consideração 4 métricas: receita, lucro, ativos e capitalização de mercado. As 3 primeiras são facilmente consultáveis através do último relatório e contas anual de cada uma das empresas. E a capitalização de mercado mais recente das cotadas nas principais bolsas mundiais pode ser verificada a qualquer momento através da XTB, o patrocinador deste vídeo. A XTB é uma corretora de investimento com escritório em Portugal e com uma interface bastante simples de utilizar, através da qual se pode não só investir em ações e ETFs, como também aceder aos dados financeiros e notícias de e sobre empresas cotadas em bolsa. Se for do vosso interesse explorar estas funcionalidades e eventualmente começar a investir, podem criar conta por lá seguindo o primeiro link da descrição. Como sempre, depois de uma pesquisa própria que deve ser feita antes de se investir em qualquer produto financeiro ou utilizar um serviço para esse efeito. Antes de mergulharmos no top 5, qual é o enquadramento da lista de forma geral? O país com maior presença é, como seria de esperar, os Estados Unidos da América, com 621 corporações. Segue-se a China com 317 e o Japão com 180. Todos os outros países têm menos de 100, sendo que de Portugal há apenas 4 empresas. A EDP na posição 714, a Galp na 927, a Jerónimo Martins na 968 e, finalmente, o BCP na posição 1055. Quanto aos setores, há uma forte presença da banca, serviços financeiros diversos e seguros, que em conjunto prefazem 29% das empresas listadas, incluindo as 3 primeiras da nossa lista de hoje, que vamos conhecer agora. Em primeiro lugar, encontra-se pelo 3º ano consecutivo o JP Morgan Chase, o maior banco americano que conta com mais de 200 anos de história. Sobreviveu a 2 guerras mundiais, à Grande Depressão e a crises financeiras de todos os tipos. A sua capitalização de mercado é das maiores. A início de agosto encontrava-se nos 794 mil milhões de dólares. Se quiserem saber sempre o valor mais atualizado, como referi há pouco, independentemente de quando estiverem a ver este vídeo ou para outra qualquer empresa em que tenham interesse, podem consultá-lo ao abrir a aplicação da XTB, que vai dar a este menu inicial, clicar na lupa, escrever o nome da empresa, Chase, a título exemplificativo, e selecionar a opção que diz Ação. Já dentro do menu do título é andar um bocadinho para baixo até à secção das informações básicas e é logo esta primeira métrica que aparece. As unidades utilizadas aqui são as americanas e por isso é que tem um B de bilhão em vez dos 1000 milhões que mencionei há pouco. Reforço também que ao investir o capital está em risco e que nada neste vídeo deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. De acordo com o último relatório e contas, em 2024 detinha mais de 4 bilhões de dólares em ativos, produziu 180.500 milhões de dólares em vendas e mais de 58 mil milhões em lucro, o que dá 158 milhões por dia, todos os dias do ano. Os resultados são provenientes de 3 principais áreas de atuação. A primeira é Consumer and Community Banking, que também pode ser chamada de banca de retalho, e que gerou cerca de 40% dos 180.500 milhões através de juros cobrados sobre os empréstimos,
de comissões de gestão de ativos, de taxas dos cartões de débito e crédito, entre outras. A segunda é a divisão de Commercial and Investment Banking, responsável por praticamente 39% das vendas com as comissões da banca de investimento, os juros sobre os empréstimos a grandes empresas como a Tesla ou a Microsoft, pagamentos internacionais e ganhos de trading, e ainda Asset and Wealth Management, que resultou em 21.600 milhões provenientes da gestão de quase 6 bilhões de dólares de clientes. Em segundo lugar da lista da Forbes surge a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, o investidor de 95 anos que transformou uma empresa têxtil falida no maior conglomerado do mundo. De forma muito simplificada, é uma holding com empresas em inúmeros setores que investe o dinheiro gerado em ainda mais negócios, quer seja através da aquisição e operacionalização de empresas, ou através do simples investimento em ações de grandes corporações como a Apple, a American Express e a Coca-Cola, onde não há um envolvimento direto no negócio. No final do ano passado, só o portfólio de ações estava avaliado em 272 mil milhões de dólares, representando 23% do total de ativos. Quanto aos resultados do conglomerado, a receita operacional de 2024 foi de 371 mil milhões e pode ser dividida em 4 grandes grupos. O maior, responsável por 37,4% do bolo, é Service and Retailing, que inclui postos de combustível, estações de serviço, distribuição de alimentos e produtos à McDonald's e à 7-Eleven, por exemplo, concessionários de automóveis, empresas de aviação privada, nomeadamente a NetJets, e vários outros. Segue-se Insurance, com 28,3% das receitas através dos prémios dos seguros, detém a Geico, a terceira maior seguradora dos Estados Unidos, e de rendimentos provenientes do investimento desses mesmos prémios. O terceiro grupo, com 20,8% das vendas, é Manufacturing, no qual estão incluídas empresas que produzem desde peças para a Boeing até pilhas Duracell. E o quarto é a Railroad, Utilities and Energy, responsável por 13,4% dos 371 mil milhões de dólares através de transporte ferroviário e serviços de energia. O lucro de 2024, que inclui os ganhos não realizados dos investimentos em ações, foi de 89 mil milhões de dólares, e a capitalização de mercado à data da gravação deste vídeo é de cerca de 1 bilhão de dólares. Em terceiro lugar está um nome com o qual não nos cruzamos muito em Portugal ou na Europa, mas que é só o maior banco do mundo quanto ao valor em ativos, o Industrial and Commercial Bank of China, mais conhecido como ICBC. É um banco estatal chinês que tem mais de 6,8 bilhões de dólares em ativos e opera através de mais de 15 mil agências espalhadas pela China e outras 400 instituições em 49 países. As receitas operacionais em 2024 totalizaram 222 mil milhões de dólares, vindas principalmente de 3 fontes. 81% da diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e os pagos nos depósitos, 14% de comissões cobradas, nomeadamente nos cartões de crédito e na gestão de património, e os restantes 5% de trading e outros investimentos financeiros. O resultado foi um lucro de 51 mil milhões de dólares. Apesar destes números e da sua estatura, há um paradoxo interessante. A capitalização de mercado é de apenas 340 mil milhões de dólares, menos de metade do JP Morgan Chase. A explicação é simples. Mais de 70% do seu capital pertence ao Estado chinês e os investidores internacionais são cautelosos face à possibilidade de decisões políticas se sobreporem às comerciais. Na quarta posição da lista entra a petrolífera saudita Saudi Aramco, considerada frequentemente a empresa mais lucrativa do planeta, que está atualmente avaliada em 1,6 bilhões de dólares, já tendo ocupado a posição de mais valiosa do mundo em 2022. Detém uma das maiores reservas de petróleo do mundo, com pelo menos 250 mil milhões de barris, o suficiente para abastecer o mundo inteiro durante praticamente 7 anos, ao ritmo de consumo atual, e é a maior produtora de petróleo do mundo, com a vantagem de operar não só o maior campo petrolífero em terra, como também o maior em mar. O modelo de negócio, simplificando, é extraordinário. Extrai petróleo por cerca de 3 dólares por barril e vende-o por 70 ou 80 dólares. E é esta margem, multiplicada por milhões de barris diários, que dá origem a uma das máquinas de lucro mais eficientes do globo, que em 2024 gerou 480 mil milhões de dólares em receitas e 106 mil milhões em lucro. As fontes de receita podem ser divididas em duas principais áreas complementares. 56% são provenientes do segmento de downstream, que inclui as refinarias, postos de combustível e logística que transformam crudo em gasolina, diesel e outros produtos, e 44% vem do negócio upstream, ou seja, da extração e venda de petróleo bruto e gás natural. Em quinto e último lugar na nossa lista de hoje, é a Amazon. Começou em 1994 na garagem de Jeff Bezos como uma livraria online e desde então cresceu e transformou-se numa das mais disruptivas forças da economia global a vários níveis. Esse poder traduz-se diretamente em faturação, que no ano passado foi de quase 638 mil milhões de dólares provenientes de 6 unidades de negócio. Dava um vídeo inteiro, mas de forma resumida
seguida, a mais significativa é a das vendas das lojas online, que representa 39% do total, seguindo-se a dos serviços prestados a vendedores externos que anunciam os seus produtos através das lojas, pagando comissões em contrapartida da utilização da plataforma de venda e do transporte do produto, por exemplo, responsável por 24% do bolo. A terceira, com 17%, é a Amazon Web Services, a divisão de cloud da Amazon que oferece soluções de armazenamento, poder computacional e ferramentas digitais a startups, agências governamentais e negócios estabelecidos, como a Netflix, o Airbnb, a NASA e uma variedade de bancos que os usam para operar e escalar os seus negócios. E as outras três, responsáveis por 9%, 7% e 3% das vendas, são respectivamente a unidade dos serviços de publicidade, a dos serviços de subscrição, que inclui a Amazon Prime, e a das lojas físicas. A margem de lucro foi de 5,6%. Para uma empresa considerada tecnológica, pode não parecer imenso, mas dado que a maior componente do negócio ainda é o retalho, o valor está na verdade em linha com o resto do mercado. Já a capitalização bolsista, que à data de gravação deste vídeo é de 2,5 bilhões de dólares, está significativamente acima do normal para a indústria. As empresas nas posições 6 a 10 não vamos ver em detalhe, mas se quiserem ir pesquisar de forma independente, ficam a saber quais são. Por ordem crescente, o Bank of America em 6º lugar, depois o China Construction Bank, o Agricultural Bank of China, finalizando-se o top 10 com as tecnológicas Alphabet e Microsoft empatadas no 9º lugar. Caso esta forte presença da China vos tenha surpreendido tanto como me surpreendeu a mim quando vi a lista pela primeira vez, tenho a certeza que os temas explorados neste vídeo a aparecer agora no ecrã, que recomendo que vejam de seguida, onde revelo quem domina as maiores empresas do nosso país, vos vai surpreender ainda mais. Por hoje é tudo, subscrevam o canal para não perderem os próximos, desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos em breve.